Jesus chamou para apóstolos aqueles que ele quis. Depois de passar a noite em oração, a igreja viu nisso o chamado à vida religiosa. É Jesus quem chama o jovem à vida religiosa ou sacerdotal, o que não é fácil. A vida religiosa exige muitas renúncias para ser todo de Deus, estar a serviço de seu reino para a edificação da igreja e a salvação das almas. No episódio de hoje, em Vocações, conversaremos com 3 pessoas que sentiram esse chamado e deram um sim a Deus para viver a vida religiosa com Ele para sempre. Estar disposto a se mortificar todos os dias para fazer a vontade de Deus e dar uma resposta a Ele com a própria vida. Seja bem-vindo ao canal do Senhor Menino. Desde os 10 anos de idade eu venho falando em ser irmã com um Frei que acabou fazendo uma semana missionária na minha comunidade e tudo, e ele perguntava quem que vai ser Frei, quem que vai ser freira da comunidade, e eu sempre levantava o dedo, falava que sim, e todo mundo achava bonitinho, porque com 10 anos uma criança dizer que quer ser freira é lindo, né? Eu tinha 5, 6 anos, eu já falava que eu queria ser padre e a família inteira não acreditava, achava que era brincadeira. Mas eu fui levando a sério essa ideia de ser padre e eles sempre achando que era brincadeira. Eu tinha mais ou menos uns 16 anos, eu tive assim aquela inspiração forte, um pensamento forte, né? E quando me ocupei como que seria o estado de vida futuro, eu pensava que eu podia ser uma irmã. Eu dizia para minha mãe que eu, de vez em quando, eu falava para ela, sabe, eu estou pensando que eu podia ser irmã. Mas com o passar dos anos, tudo, fui esquecendo isso e teve um acontecimento muito interessante. Acontece quando completei meus 16 anos, cheguei para o meu pai e disse que estava na hora de decidir, que eu estava pensando em ir para o seminário. E aí fui procurar uma comunidade, e nesse tempo em que eu estava preocupada em busca de uma comunidade, apareceram 2 irmãs da minha comunidade lá na cidade. Na minha comunidade, o Frei, 4 anos depois, ele perguntou quem gostaria de dar o seu contato para as irmãs fazerem um acompanhamento vocacional. E eu fui falar para minha mãe, e a minha mãe não deixou. Só que a minha vizinha, que chamava Karine, foi lá dar o contato dela. E quando as irmãs foram fazer as visitas nas casas, a irmã Verônica é irmã de sangue de um ministro nosso da comunidade, e ele, quando olhou o nome, ele não teve dúvida, então ele foi bater lá em casa. E aí chegou lá e falei, não sou eu, é a vizinha. Mas aí, né, meu pai ficou meio bravo na época, né? Dúvidas iam surgindo, a motivação para o sacerdócio ia mudando, é curioso isso. Primeiro eu queria ser padre porque tinha um padre alemão velhinho na minha cidade que era muito bonzinho. Eu queria ser igual ele. Depois a gente começa a perceber que a motivação vai mudando. Eu queria ser missionário para ir para a África, para o Amazonas, que eram os desafios pastorais do Brasil. E em cada época os desafios vão surgindo e a gente vai colocando a vida como resposta. Então elas me levaram para a comunidade. Através delas, eu fui conduzida para o Colégio Mãe de Deus, lá no Paraná, em Londrina. E aí me encaminhei para ser irmã de Maria. Então eu falei para minha mãe, olha, elas trazem tanta novidade, eu podia fazer os encontros para aprender, para usar na comunidade. Aí minha mãe topou e gostou da ideia e falou, não, é legal, então vai. Aí comecei os acompanhamentos, mas sempre falei para as irmãs, não vou ser freira, estou aqui só para aproveitar esses momentos de reflexão, tudo, né? E Deus tem os seus caminhos, né? E 2005, então, deu certo, meu pai deixou, minha mãe também, com um pouquinho de relutância no começo, mas deixaram eu fazer essa experiência. Foi um susto para eles, depois fui conversar com a minha mãe. Finalmente eu fui para o seminário com 17 anos. Moral da história é que eu sou padre já há 34 anos, muito feliz com a minha vocação. Vocação que é renovada a cada dia, nunca tive um momento de desânimo nem vontade de desistir. A vida religiosa é muito dinâmica, então depende também da profissão da religiosa.
No meu caso, eu trabalho no Externato Santa Terezinha, né, atualmente, e sempre trabalhei em colégios, né? Esse ano estou aqui em Araraquara, no Externato Santa Terezinha, ajudando um pouquinho na gestão. Então, o meu horário ele fica bem adaptado de acordo com a realidade da escola. O dia a dia de um padre, e no caso nosso como religioso, é viver cada minuto tentando permanecer no coração de Deus e tentando ser para os outros sinal da presença de Deus, né? Eu diria assim, nosso dia a dia, como nosso fundador nos diz, inclui assim nossa vida, uma vinculação a Deus, uma vinculação ao próximo e uma vinculação ao trabalho. Então acordo, primeira coisa que a gente faz é a oração da manhã, chamada Laudes, em seguida tomo café, aí depende da programação, cada dia tem uma programação, tem dias que eu venho de manhã para o externato, outros dias eu venho à tarde, mas nós temos horários que são fixos, então Laudes de manhã, 7h30, terço às 11h30 da manhã e 17h35 vésperas na nossa capela, é aberto, as pessoas podem participar também. Eucaristia todo dia às 18 horas e antes de dormir a gente reza as completas, né, que é a última oração da noite. Nós temos os horários de oração da comunidade, temos as nossas atividades pastorais, mas mantemos a disponibilidade. Fora do horário de atendimento de confissão, se uma pessoa precisa ser atendida em outro horário, liga pra gente, marca o horário que pode, seja qualquer horário, eu estarei aqui para atender. Viver uma vida de oração intensa, não podemos descuidar a oração. A vinculação a Deus inclui essa vida de oração e se viver uma vida com a graça de Deus e se viver na presença de Deus. No dia a dia, a gente precisa ter sempre presente que nós estamos aqui vinculados com Deus para levar Deus para o mundo, né? Nossa primeira missão. A vida nossa é cheia de surpresas. O padre trabalha no limite da vida das pessoas, desde o limite da alegria da entrada no mundo, que é o batizado, as mudanças através dos sacramentos, por exemplo, o matrimônio, o limite da doença, quando visita os doentes, o limite da vida, quando celebramos as exéquias. Então nós lidamos com a vida nos seus limites. Limite de sofrimento, quando a pessoa vem nos procurar no desespero. Limite da alegria, quando é uma festa. E assim a gente vai vivendo intensamente junto às pessoas a vida delas e a gente como presença de Deus. Presença que deve ser iluminadora e animadora para todos. A nossa vinculação próximo, quem é próximo, mais próximo de nós, são as irmãs que vivem na comunidade, né? E também as pessoas com quem a gente está sempre em contato, né? Para a gente dar esse testemunho. Então, essa vinculação ao próximo inclui aceitar, né, as pessoas como elas são. Para isso, às vezes, a gente também precisa renunciar, né? Às vezes, a nossa vontade. Uma vez é uma que renuncia, outra vez é a outra, né? E fora isso também, 1 hora de oração pessoal por dia, que eu me organizo de acordo com a minha agenda do dia, né? Então eu sempre tiro 1 horinha, né? Faz parte já da vida religiosa, desse processo de formação contínua nossa, de estar sempre em oração. Então nós temos 1 hora também de oração pessoal. E temos também os nossos tempo de lazer também, né? Reunião familiar, né? Então a gente convive assim como uma família. A você que sente o chamado para a vida religiosa e às vezes bate alguma dúvida, eu vou falar uma palavra bem animadora para você. As dúvidas nunca vão acabar. Mas se você se propõe a renovar a sua opção a cada dia, a cada momento, tenha absoluta certeza que Deus vai te dar forças para você renovar essa consagração a cada dia, a cada momento. E ter a certeza também da misericórdia de Deus. Nós não conseguimos nos tornar perfeitos de uma hora para outra. Eu me proponho uma caminhada de consagração. Se vacilar e cair,
Jesus, no caminho do Calvário, caiu 3 vezes e 3 vezes ele levantou. E isso nos ensina que cair é normal, levantar é divino. Cair é humano, levantar é divino. Você que tem no coração esse desejo de conhecer a vida religiosa, esse ardor no coração pela vida religiosa, primeira coisa é rezar, se colocar em oração com o Senhor, porque o chamado vem dele e essa resposta tem que ser para ele. Que precisa rezar muito, porque Deus fala na oração, Deus inspira, né? Primeiro ponto, rezar, a oração. Então, independente do que as pessoas ali fora dizem, né, do que a família diz, do que os amigos dizem, primeira coisa é se colocar em oração. Depois, procurar uma pessoa que já tem esse estilo de vida, uma religiosa ou um religioso, fazer um acompanhamento, ou um padre da sua paróquia também, que eles encaminham, para você ter esse contato com uma pessoa que tem essa caminhada na vida religiosa, que é uma religiosa, e assim você conhecer o carisma, conhecer a congregação, para discernir, porque o processo de discernimento é muito importante. E segundo, eu diria, para a gente refletir. Quando eu penso que eu quero ser uma irmã, eu sinto alegria. Né? Ali também está uma resposta. Se eu não sinto alegria... Então, se tem um medinho, se tem dúvidas, o importante é você estabelecer contato com alguém, com algum religioso, com alguma religiosa, para você conhecer a dinâmica de vida, o estilo de vida, para poder fazer esse processo de discernimento e se sentir forte no coração, que é isso mesmo, é encarar, porque Deus ele cuida, ele protege, ele nos dá muita, muita felicidade em tudo aquilo que a gente faz por ele e com ele. Fazer uma experiência, porque a gente não perde nada de fazer uma experiência educacional. Porque se não der certo, porque a formação que a gente recebe na comunidade é uma formação para a vida, para qualquer estado de vida que nós recebemos, né? Nós temos testemunho de irmãs que não conseguiram continuar, mas que agradecem muito de ter estado um tempo na comunidade. Então deve fazer essa experiência. Não tenha medo, se Deus chama, faça como Maria, eis aqui o servo do Senhor, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. E quem faz a vontade de Deus nunca erra o caminho. Muito bom, velho. Acabou? Que bom, não